Salve, rapaziada! Hoje acaba de acontecer uma das maiores pipocadas do futebol brasileiro. E vamos entender agora como que fica cada time depois da Supercopa do Rei. Então, vamos conversar um pouco a respeito de cada um dos times. Então, vamos abordar como que fica cada time após a final. O Corinthians se sagra campeão da Supercopa do Rei, vai para os seus cofres cerca de 11 milhões de reais, somadas às premiações enviadas por CBF e Conmebol, mas o que acontece é que gera um pequeno tumulto fora de campo. Por quê? Porque o Corinthians deve caixa, deve times que não receberam os dividendos dos jogadores ativos que foram enviados ao Corinthians, e o Corinthians deve pagar isso o quanto antes para que não passe por mais um transfer ban, além de que o Corinthians deve a grande parte dessa premiação ao Memphis Depay, que hoje teve a situação de um gol duvidoso, mal anulado, particularmente, na minha opinião. O gol foi o impedimento foi muito ajustado, e tanto marcar gol quanto não marcar gol era passivo de confusão. Então, na dúvida, eu seguiria o lance e seria gol, né? E essa é a minha opinião a respeito do lance. E com relação ao sistema defensivo do Corinthians, eu achei que foi uma partida excepcional. Eu achei que, como eu tinha comentado no vídeo anterior sobre projeção do ano de cada time, eu sabia que o fit entre Gustavo Henrique e Gabriel Paulista seria muito positivo para o time do Corinthians. E foi dito e feito. O que Gustavo Henrique e Gabriel Paulista infernizaram o sistema ofensivo do Flamengo hoje não está escrito. Tivemos também, contando com boas atuações de Mateuzinho e Bidu, além de uma partida muito fora do normal do Bidon, que joga muito a bola, inclusive. E por mais difícil que seja admitir isso, o Yuri Alberto jogou muita bola. Incomodou muito a zaga do Flamengo e foi determinante para o resultado do Corinthians. Eu acho que foi muito infeliz algumas movimentações feitas pelo time do Flamengo, e o Corinthians soube capitalizar em cima disso e souberam construir o resultado única e exclusivamente em cima do Flamengo. Dorival Júnior sai como um herói porque ele pega esse time e conquista uma Copa do Brasil e agora uma Supercopa do Brasil. Então, vamos passar agora para o time do Flamengo. E agora vamos falar como o Flamengo sai dessa final. Eu acho que o Flamengo sai muito não vou dizer desacreditado, porque estamos falando do início do ano. É importante o torcedor ter isso em mente, mas nós precisamos comentar sobre alguns fatos que, é claro, é muito fácil falar depois que deu errado, mas eu acredito que essa extensão das férias, é claro, também que os jogadores merecem. Um jogador como o Arrascaeta, como o Jorginho, que já são jogadores mais rodados, jogadores que jogaram cerca de 60, 70 jogos no ano de 2025. É claro que a pré-temporada deles foi um pouco adiada, muito por conta do desgaste físico. Mas, infelizmente, essa foi uma aposta que comprometeu os resultados no início do ano, porque o Flamengo vai a campo com, os, com a sua base para o Carioca e os meninos não conseguem ganhar os jogos. Não porque os meninos não são qualificados, eles são qualificados. A prova disso é o jogo que eles fizeram contra a equipe do Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas quando você é jovem e você não consegue entregar o resultado esperado, cada vez mais a pressão vai limitando a sua capacidade. E eu acredito que foi acertada a decisão de adiantar a chegada dos principais jogadores. Porém, eu acredito que foi outra decisão que acabou não se pagando. Vamos lá. A partida que o Flamengo fez hoje é uma demonstração clara de alguns fatores. O primeiro fator
é que o Flamengo tem uma extrema dificuldade, claro, e eu não estou dizendo isso, eh, única e exclusivamente do Flamengo. Tem vários times que têm essa mesma situação, mas o Flamengo não consegue jogar perdendo. Não é de hoje que isso acontece. E o Flamengo, no senso de urgência, ele acaba se desesperando. Claro, quando você parte de um time tão dominante, que você é acostumado a criar a todo momento, a você ditar o ritmo do jogo, a você ver o seu adversário a todo momento correndo atrás da bola, a você ver o seu adversário tendo que correr atrás do resultado, obviamente, quando você se encontra nessa situação, eu acredito que por não ser algo tão comum, realmente isso pode afetar de alguma forma o seu psicológico. E nós sabemos que o esporte de alto nível hoje está se tornando cada vez mais psicológico. Um bom preparo físico, ele é sim importante, uma boa tática, uma boa orientação, um bom treinamento, mas cada vez mais o mental precisa estar em dia. Coisa essa que, infelizmente, nós não podemos dizer que o Carrascal tem. O Carrascal é um excelente jogador, com a bola nos pés. Ele é um jogador fora e muito acima da média. Mas, infelizmente, a gente não sabe o que esperar dele. Como num jogo de semifinal de Libertadores, como num jogo importante do ano, você às vezes não espera nada dele e ele faz o gol que tira o seu time do sufoco. E às vezes, num jogo tranquilo, num jogo onde você tem total capacidade de construir o resultado única e exclusivamente com os seus esforços, uma ele faz uma falta infantil, algo completamente fora de questão quando você pensa no tipo do jogador que ele é, e ele já jogou mal o primeiro tempo inteiro, já estava sendo cotado para ser substituído eu acredito que isso passava sim pela cabeça do Felipe Luiz de tirar ele no intervalo ou no início do segundo tempo para talvez testar o Cebolinha, colocar o Paquetá, e o Paquetá é outro fator que eu acredito que não precisava ser colocado naquele momento. O time perdendo, o time jogando mal, e você colocar ele naquela situação, basicamente colocava nas costas dele, não sei se foi a pedido dele também, mas pareceu que quando ele entrou, reacende uma falsa esperança no torcedor que, infelizmente, naquela situação, ele não poderia assumir um peso daquele tamanho. Eu achei que foi uma decisão pouco. Vamos lá. Eu achei que foi uma decisão infeliz do técnico Felipe Luiz. Nós estamos vendo agora que o Flamengo vem do terceiro resultado negativo. São 3 derrotas seguidas. Então, esse, com certeza, é o pior momento da era Felipe Luiz no Flamengo. Isso quer dizer que o Felipe Luiz está balançando no cargo? Isso quer dizer que o Felipe Luiz está na linha, tá na corda bamba? Não, não é isso. Temos que lembrar mais uma vez, é início de ano, os jogadores jogaram poucos, temos peças que estão se acostumando aos novos moldes e jogadores que estão sim fora de ritmo. Os jogadores tiveram pouco tempo para se preparar para esse jogo. Então, eu acredito que o preparo físico foi um dos motivos pelo qual o Flamengo foi inferior ao Corinthians, mas tanto que se você for reassistir o jogo, você vai perceber que o domínio nos primeiros 15 minutos do jogo foi inteiro do Flamengo. O Flamengo teve uma oportunidade de gol muito clara, mas o zagueiro do Corinthians tirou a bola em cima da linha. Mas o Flamengo, a partir do momento ali 20 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, acabou baixando o ritmo, a rotação acabou meio que quando começou a acabar a gasolina, né. Então, nesse momento foi que o Corinthians começou a crescer e foi possível que eles chegassem ao gol. Então, a gente entende que o Flamengo tem essa dificuldade com relação ao preparo, os jogadores não estão em ritmo, não estão na sua plenitude física para enfrentar desafios tão grandes, e o Flamengo vem de um momento ruim. Isso vai fazer com que o Flamengo perca a sua projeção, perca a sua relevância, perca o seu domínio em campo? Não, isso não vai acontecer. Pelo menos acredito que não agora.
Vamos ver se a fase ruim persiste ou se o Flamengo vai conseguir reencontrar o caminho das vitórias, que eu acredito que é o que vai acontecer já nos próximos jogos. Mas o que nós podemos tirar dessa final? É difícil falar de alguém que joga bem quando você tem que correr atrás da bola o tempo todo, ainda mais tendo que jogar um segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Mas o Léo Pereira foi um dos caras mais confiáveis no Flamengo no dia de hoje. O Varela, apesar de pouco apoio que ele conseguiu dar em algumas jogadas, foi sim positivo. Infelizmente, o gol do Yuri Alberto tira um pouco o resultado 2-0, que era para ser 3-0 na verdade, né? Mas o 2-0 ele coloca um domínio do Corinthians que na verdade não existiu. O Corinthians jogou sim melhor que o Flamengo, mas 3-0 era demais. O 2-0 já deixa transparecer um amplo domínio que não aconteceu, e o 1-0 eu acredito que seria o resultado mais plausível para o que foi o jogo. Não estou dizendo que o correto seria que fosse 1-0, o correto seria que fosse 3-0 para o Corinthians. Mas o 3-0 é um resultado mentiroso. Então, vamos lá. O Flamengo deve sim se preocupar nesse momento, porque esses resultados negativos, perdeu para o São Paulo, perde para o Corinthians, e além de ter outras, eu não estou me recordando do outro resultado negativo que houve recentemente, mas o Flamengo tem sim que pensar melhor nas decisões que está tomando. Eu acredito que o ano do Flamengo ainda vai ser positivo, mas infelizmente temos que pensar em jogadores como o Carrascal. Ele deve sim perder espaço após o que ocorreu hoje. O Lucas Paquetá, ele entrou com muita vontade, falando um pouco sobre a estreia dele, ele entrou com muita vontade, mas é aquela famosa, eu peço até desculpa pelo termo que eu vou usar, mas é aquela famosa proatividade burra, porque ele tentava jogadas que já é complicado você conseguir realizar esse tipo de jogada quando você tem os 11 em campo. Imagina com um a menos. Então ele ia com muito ímpeto para cima dos jogadores defensivos do Corinthians, e ele conseguia passar, porque ele tem isso, ele é um jogador técnico, ele é um driblador nato. Só que ele passava dos jogadores, mas você imagina que um time que correu atrás da bola o tempo todo não vai se alçar o ataque, né? Ali nos primeiros momentos do segundo tempo, quando ele entra, ele faz jogadas agudas, limpa 2, 3, e os caras não acompanham ele, então ele fica acuado, né? Então fica parecendo que ele é um jogador que faz jogadas muito erradas, que não é o caso. Então o Flamengo tem que se preocupar com as situações que aconteceram hoje, deve ser conversado, deve ser chamada a atenção do Carrascal, e deve ser sim trabalhado a parte física dos jogadores. Eu acredito que agora, com a situação preocupante que se encontra no Campeonato Carioca e os resultados que ajudaram o Flamengo, eles devem sim colocar o seu elenco principal para disputar essas partidas que restam e tentar mesclar um pouco no Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Então é isso, pessoal. Se vocês entendem que aconteceu algo diferente, se vocês têm alguma opinião relevante, coloca nos comentários e se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu like. Um forte abraço se você chegou até aqui. Então fiquem com Deus. Beijão.